E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouco diferente aqui. Deixa eu aceitar o foco. Aí, beleza. A gente vai fazer uma coisa diferente, eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, @Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Papozinho diferente aí, você pode perguntar sempre o que você quiser lá, que a gente tenta fazer esse quadrozinho aqui respondendo. Beleza? Vamos lá, separei algumas perguntas aqui pra gente. O pessoal me perguntando, vamos lá. Perguntando o seguinte, achar as perguntas aí, só um pouquinho. Primeira pergunta é do S-Rib Rodrigo. Você vive de jiu-jitsu? Não, galera, eu não vivo do jiu-jitsu, eu não vivo do canal. Na verdade, eu tenho um outro emprego, eu tenho um emprego formal aí, né? De carteira assinada, como dizem. Eu trabalho numa empresa têxtil aqui de Blumenau. Sou coordenador de planejamento lá. Mas, cara, eu curto muito jiu-jitsu. Quem sabe daqui a alguns anos aí eu consiga criar um negócio mesmo em torno do jiu-jitsu e consigo viver do jiu-jitsu, que é algo que eu sou apaixonado. Mas por enquanto não vivo não do jiu-jitsu, tá? Por enquanto, que isso fique claro. O André Fonseca perguntou: finalização que mais sofre? Brother, eu tenho um braço muito comprido, eu tenho muita dificuldade a galera acaba me atacando muito armlock, porque acabo estendendo muito o braço, deixando muito o braço, apesar de trabalhar para cotovelo fechadinho toda a vida, sempre trabalhando muito próximo do corpo, mas armlock, se fosse para eleger uma finalização que mais sofro, essa seria, porque cara, acaba expondo muito o braço, porque tem o braço muito comprido, velho. E aí dá muita alavanca pro cara e acaba sendo a que mais acontece. Rafael Mendes ou Rodolfo Vieira? Rodolfo Vieira. As caras, o Rafael é um monstro, como o Hugo lá do Jiu Life chama, é o bruxo do jiu-jitsu. Mas, cara, eu curto muito o estilo do Rodolfo Vieira, pra frente, finalizador e tal. O Rafa é craque. O Rodolfo Vieira, na minha opinião, é artilheiro, entendeu? E eu gosto de quem faz gol. O camisa 10 do meu time, por exemplo, seria Rafael Mendes, mas o camisa 9 seria Rodolfo Vieira. Thiago Araújo Feliz. Porra, o cara põe no Instagram dele feliz, cara. Porra, que massa. Apanhou muito na faixa branca, apanhei pra caramba, velho, mas pra caramba na faixa branca, na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom e na faixa preta continua apanhando, né, cara? Não é fácil, quando você treina com casca grossa, irmão, você acaba apanhando. O André Fonseca é o cara, acho que mais mandou pergunta aqui, André Underline Fonseca, perguntou quais canais no YouTube, sem ser de jiu-jitsu, você curte? Mano, eu curto canal Manual do Mundo, eu curto Ei Nerd, lá do... Pra quem não sabe, do Ei Nerd é do Peter, e o Peter é irmão do Sérgio Malibu, coisa que eu soube esse ano, eu achei muito massa, eu curto o Ei Nerd, eu curto o canal Nostalgia, assisto o Whindersson Nunes, eu gosto, cara, de vários outros canais aí, cara, assisto o Ana Maria Brog, acho massa pra caramba, entre outros aí eu curto bastante. Eu consumo muito YouTube, apesar de trabalhar com YouTube, eu consumo muito, assisto muito vídeo, dificilmente assisto TV aberta, YouTube, Netflix e entre outros. Luiz Miguel Soleil perguntou o seguinte: já treinou outras artes marciais antes? Nunca, só treinei jiu-jitsu, um pouquinho de judô, vai lá no começo e tal, mas somente jiu-jitsu até hoje. Zé Bueno, underline, o seguinte, perguntou: o fato de eu nunca ter competido me torna um professor ruim no futuro? Eu respondi essa pergunta lá no próprio Instagram e até o Alexandre Marciano respondeu pra mim essa minha resposta. Eu disse o seguinte, que o aspecto competitivo no jiu-jitsu, ele é extremamente importante, apesar de não ser primordial, mas ele é importante, é um dos aspectos. Se você for professor, você terá alunos dos quais querem competir, e eu acho que você ter competido pelo menos uma, duas, três vezes no decorrer da sua história de jiu-jitsu vai fazer com que você entenda um pouco mais sobre o que acontece numa competição, o que acontece num pré-luta, num durante luta, e isso pode fazer com que você tenha mais subsídios de instruir o seu aluno. Então eu coloco que se você tiver competido no jiu-jitsu, você se tornará um professor mais completo. Não que os professores que nunca competiram são professores ruins, não é isso. Eu comentei que o aspecto competitivo é importante e você ter vivido a competição, uma, duas, três, ser tornado um atleta, é legal e te torna um professor mais completo. Como eu disse, não é só o aspecto competitivo que envolve o conhecimento que um professor precisa ter, certo? Mas ele é uma parte que eu julgo ser muito importante, beleza? L. Felipe Bertoli perguntou o seguinte: já teve uma lesão mais séria? Sim, rompi parcialmente o ligamento do joelho direito, foi o colateral lateral, tava numa 50-50, o cara subiu, ele sentou, eu subi de volta, aí ele forçou meu joelho pra fora e aí deu aquele estalo bonitão, assim, ó, toque. Foi bem assim, toque. E aí, na hora eu continuei e tal, mas depois quando parou, começou a arder pra cacete.
Aí eu fui no médico e tal, tinha rompido parcialmente. Isso não precisei fazer cirurgia nem nada, fisioterapia, um tempinho de gancho, mas isso me incomodou e foi bem chato. Outras 2 vezes, ligamento dos 2 tornozelos, no primeiro tornozelo direito, depois tornozelo esquerdo. A gente tava treinando sem kimono, regras de ADCC, não sei o que, tomei uma chave de pé e estalou também, não precisei de cirurgia. E foi a mesma lesão nos 2, ambas parcial de ligamento. Mas eu julgo ser uma lesão séria, e não foi brincadeira não. Ike 96 underline perguntou: pretende abrir sua academia? Abraço. Cara, por enquanto não é um projeto, é abrir minha academia, abrir algo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, algum local físico onde tenha Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Minha vibe ainda é ter negócio na internet sobre o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Acho que eu consigo abranger um público maior. Porém, quem sabe no futuro a gente consiga trabalhar isso aí e quem sabe abrir um negócio do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, uma academia, 2, 3, 10, sei lá, futuro a Deus pertence, mas quem sabe pode ser um negócio que a gente desenvolva. Paulo Vitor BC perguntou: vai no Mundial? Sim, eu vou no Mundial desse ano, graças a Deus, passagem comprada, hotel reservado. Eu vou estar lá no final de semana dos faixas pretas, no sábado e no domingo, vou cobrir tudo que eu posso cobrir lá para vocês. Já estou em contato com o Mahamed, a gente já combinou de ir nas academias e tal, mas por enquanto ainda vamos dar uma segurada sobre isso, né? Mais notícias a gente vai ter no decorrer, quando chegar mais próximo ao Mundial, a gente vai trocando mais ideias, eu vou trazendo para vocês o que eu pretendo fazer lá, mas estarei no Mundial desse ano. Show de bola, consegui. Obrigado Stormstrong aí que deu uma força, e obrigado a vocês que curtem Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, assistem, que isso com certeza foi, cara, a ignição que faltava pra gente conseguir realizar esse sonho. Um dos meus sonhos no Jiu-Jitsu era presenciar o Mundial, e eu vou fazer esse ano, graças a Deus e a vocês, é claro. P Nóbrega underline 00 perguntou o seguinte: qual a diferença de quem treina todos os dias para quem treina 3 vezes por semana? Cara, a diferença é óbvio que no volume de treino. Muita gente pergunta assim: Jaime, será que 6 meses eu consigo pegar uma faixa azul? Será que com 1 ano eu consigo pegar a faixa azul? Isso depende, obviamente, da sua evolução dentro do tatame. Mas vamos fazer uma conta, basicamente matemática, né? Conta é matemática, né? Mas tá, vamos lá. Vamos fazer uma continha. Se um cara treina 3 vezes por semana, em uma semana ele treinou 3 vezes, e um cara treina todo dia 5 vezes. No final de 2 semanas, o cara treina 3 vezes, são 6, contra o outro cara já foram 10 vezes. No final de 1 mês, o cara treinou 12 vezes, contra o outro treinou 20 vezes, certo? Então, cara, em 1 mês, o cara que treinou todo dia já treinou quase o dobro de quem treinou 3 vezes por semana. Então, a quantidade de treinos, principalmente no começo, ela é, cara, importante para a sua evolução. Principalmente porque tem alguns aspectos, cara, que você só pega no tatame. Então, por isso que eu acredito que a quantidade de treino seja importante, principalmente quando você consegue casar isso com o seu objetivo. Se você quer ser um atleta profissional, se você quer competir no jiu-jitsu, cara, tem que treinar, né, meu irmão? Não adianta achar que treinando 2, 3 vezes por semana você vai conseguir chegar no nível de competição, no nível elevado de competição. Eu acredito que não. Portanto, tem que casar aí com o seu objetivo. Outra situação também é óbvio, né, que eu tô falando de pessoas que tenham o mesmo tipo de treino, né? Porque não adianta também você ir lá treinar 5 vezes por semana e treinar errado, e treinar pouco e não rolar, e sei lá, cara, ficar num aspecto aí que não te agregue muito para o seu desenvolvimento. Vamos entender, se os dois treinam basicamente na mesma academia, quem treina mais vezes tem condições de se desenvolver muito mais e muito mais rápido, beleza? Letieri underline Rodrigues perguntou o seguinte: qual foi o maior absurdo que você já viu no jiu-jitsu? Isso eu até respondi lá, que foi o seguinte: quando eu estava na faixa azul, eu treinava numa academia e tinha mais alguns faixas azuis e tal. A gente foi para um campeonato. Nesse campeonato eu ganhei a primeira luta e acabei perdendo na segunda. E os meus 2 amigos faixas azuis, eles perderam na primeira luta cada um. Beleza. Isso foi no sábado que aconteceu o campeonato, sábado, domingo, não lembro direito. A gente voltou segunda-feira pra academia. Chegando na academia, o professor tava puto da cara, porque a gente tinha perdido e não sei o que e tal. E como os dois tinham perdido na primeira luta, ele botou os dois lá no meio de uma rodinha cheia de graduado, faixa marrom, faixa preta, faixa roxa e tal. E botou, cara, os 10 graduados para rolar com os dois ali. E, cara, o direcionamento foi o seguinte: finaliza a maior quantidade de vezes possível esses dois aí, ficaram 20 minutos, se eu não me engano, rolando. Finaliza a maior quantidade de vezes e, se possível, apaga. E quem não fizer isso vai sofrer as consequências. Eu acho que esse foi um dos dias dos quais eu não vou esquecer na minha vida, que eu achei aquilo um absurdo, uma das piores cenas que eu já vi na minha vida.
E esse foi com certeza um dos maiores absurdos que eu já vi no tatame. Muita coisa a gente já viu aqui por internet, o que aconteceu e tal. Mas isso, brother, eu presenciei, eu estava lá e eu não fui um dos faixas azuis porque eu venci uma luta. Foi isso. Então esse foi um dos maiores absurdos que eu já vi no jiu-jitsu. Se você já viu alguma coisa parecida com isso, escreve aí nos comentários, eu quero saber, né, se tem mais gente doida como esse professor que eu tive, ou se esse foi apenas um caso isolado. Conta as histórias aí que eu quero saber. Então, galera, eu agradeço você se você assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de soltar esse like aí. Porra, solta o like maroto aí pra gente. Extremamente importante esse nosso relacionamento aqui. E se você gostou do nosso canal, se você curte o nosso canal, se inscreve nele também pra você não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Um forte abraço, tamo junto. Segue Muito Mais Ação nas redes sociais lá também, @Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. E valeu! Os